Olá a todos, aqui é o professor Eric novamente, vamos continuar a nossa correção do nosso livro, começando então aqui agora na página 146, que fala sobre adição e subtração como operações inversas. Então vamos lá. O primeiro exercício fala assim: Márcio tinha R$ 20, complete. Ao ganhar R$ 10 de seu pai, Márcio passou a ter, então se ele tinha 20 e ganhou 10, ele passou a ter então R$ 30, pois 20 que ele tinha mais 10 que ele ganhou são R$ 30. Se comprar um CD de R$ 10, ele vai ficar com R$ 20, pois 30 menos 10, R$ 30 que ele tinha, menos R$ 10 que ele gastou com CD, dá 20. Ou seja, gente, se a gente observar aqui, 20 mais 10 é igual a 30. E 30 menos 10 é igual a 20. Ou seja, a adição e a subtração, a gente considera elas como operações inversas. Porque eu consigo provar uma ou a outra usando o oposto, o inverso dela. Tipo, a adição a gente consegue provar usando a subtração, e a subtração a gente consegue provar usando uma adição. No exercício 2, então, ele fala: veja que operações podemos fazer usando apenas os números 300, 400 e 700. Aí ele mostra para a gente 4 operações, 2 de adição e 2 de subtração. Então, façam o mesmo com os números de cada item. Então, vamos lá. 220 mais 300 dá os 520, e eu posso aplicar a propriedade comutativa aqui, ó, que é 300 mais 220, que também dá a mesma resposta. Então, mais 220, que dá 520. E eu posso pensar na subtração. 520 menos 220 vai dar 300, ou 520 menos 300 vai ser igual a 220. O próximo é a mesma ideia, gente. A gente vai usar o 1245, 3776 para resultar no 4421. Então, eu vou completar aqui para vocês. Pronto. Então, aqui eu já coloquei as 4 operações, assim como na letra A. E vocês podem perceber que eu fiz uma mudançazinha na separação. Eu coloquei essa barrinha vermelha porque fica visualmente melhor. Então, dê um pause aqui no vídeo para vocês verificarem se as respostas de vocês estão certinhas. E vamos então agora para o exercício número 3. O 3 ele fala: resolva e responda. Primeiro ele coloca então: pensei em um número, adicionei 25 a ele e obtive 81. Em que número eu pensei? Nesse aqui, gente, a gente vai usar a estratégia da operação inversa, porque o número que eu pensei está sendo representado por essa interrogação. E aí eu somei 25 e a resposta deu 81. Então, para eu descobrir esse número, eu preciso somente fazer a operação inversa. 81 menos o 25. Então, usando a estratégia da operação inversa, ou seja, meio que voltando na conta, eu consigo descobrir esse número. No caso, 56. Se eu fizer, então, a verificação, ó, quiser fazer a verificação, 56 mais 25 vai dar exatamente o 81. No próximo, na letra B, ele fala: tinha uma quantia, que é o que está representado pela interrogação, gastei 147, ou seja, tirou 147 e ficou com 209. Nesse caso, a operação inversa que a gente vai ter que aplicar é a da adição, porque aqui eu fiz uma subtração, então a inversa vai ser a adição. Então, a continha que eu preciso fazer é 209 mais 147. E isso vai dar 356. Então, a quantia que ele tinha era de R$ 356. Na letra C, por último, dessa página, na quitanda de Marta havia 1.200 laranjas no início do dia e 139 laranjas no fim do dia. Quantas laranjas foram vendidas nesse dia? Nesse caso aqui, então, eu sei qual que é o valor inicial e eu sei qual que é a resposta. Eu também sei que é uma operação de subtração, porque foram vendidas.
Nesse caso aqui, gente, como está faltando o subtraindo, então a gente não vai fazer adição aqui como operação inversa. A gente vai fazer subtração também. É só para vocês entenderem melhor. Olha um exemplo. Quando eu faço 8 menos algum número que dá 3, não sei que número é esse. Essa continha aqui, com números menores, é mais fácil a gente pensar que número é esse. Ó. 8 menos quanto que dá 3? 5. Como que eu poderia ter encontrado esse 5? Pegando o minuendo menos a diferença. Olha lá, 8 menos 3 dá exatamente o 5 lá que estava faltando. Então, aqui eu preciso fazer a mesma coisa. 1.200 menos 139. Essa aqui eu não vou fazer a operação direta, eu vou resolver aqui com vocês, para a gente relembrar. Esse zero não vai poder tirar do 9, então eu vou ter que pegar do lado, mas esse zero também não tem, então eu vou ter que pegar a partir do 2, que passa a ser 1. Deixa eu reescrever essa conta aqui um pouco mais espaçada, porque fica melhor para a gente enxergar. Pronto, continha reescrita, vamos começar de novo. Esse zero não consegue subtrair, esse não consegue emprestar, então eu vou começar a partir aqui do 2. Esse zero passaria então a ter 10, só que como ele vai emprestar, agora ele vai ficar com 9. E esse último zero então passa até 10. Lembra que aqui, gente, a gente poderia ter usado aquela estratégia. Subtrai 1 do minuendo, subtrai 1 do subtraendo, a gente conseguiria encontrar a resposta também. Mas aqui eu vou usar o algoritmo usual. Então, 10 menos 9 dá 1, 9 menos 3 dá 6, 1 menos 1 é 0 e 1 menos nada é 1. Então, ela acabou vendendo 1.061 laranjas nesse dia. Então, quantas laranjas foram vendidas? Eu vou colocar aqui essa continha, tá bom? Igual eu fiz nos anteriores. 1.200 menos 139, 1.061 laranjas. Indo para a próxima página, ele continua nesse grupo de exercícios. E aí o exercício 4 fala: construa um esquema, cada um em seu caderno, e descubra um número. Então, é importante que esse esquema esteja no caderno de vocês, tá bom? Aí ele fala: pensei em um número, então eu não sei que número é esse, eu vou colocar uma interrogação. Vocês podem colocar o círculozinho lá também, tá? Igual ele fez nos exercícios anteriores. Mas eu vou deixar só a interrogação. Aí ele pensou nesse número, tirou 28. Então, o tirou que ele fez aqui, eu vou colocar nessa setinha. Então, menos 28. Adicionou 56. Então, obteve um outro número aqui. E nessa resposta, adicionou 56. Então, eu vou colocar aqui mais 56. E obteve 555. Em que número eu pensei? Essa aqui, gente, a estratégia que a gente pode usar é a mesma lá do anterior, só que a gente vai resolvendo uma por uma. Aqui, como eu estou querendo voltar, então eu vou fazer a operação inversa aqui. Em vez de eu somar, então, eu vou pegar o 555 e subtrair o 56. Então, 555 menos 56, nessa interrogação aqui, eu vou escrever embaixo de azul, tem que ser, então, 499. Aí aqui, voltando, então, para o outro, ao invés de eu subtrair 28, eu vou fazer a operação inversa. Então, eu vou somar 28 nessa minha resposta. Então, para eu saber que número menos 28 dá 499, é só pegar o 499 mais o 28. Então, o número que ele pensou foi o 527. Então, minha resposta aqui para completar, 527. Exercício 5. Descubra os números que faltam. Então, aqui, como eu disse para vocês, está faltando, eu tenho subtraindo, tenho a diferença, está faltando perdão, gente, eu não tenho subtraindo, e o que eu tenho lá em cima é o minuendo. E aqui, então, segue a mesma estratégia do que a gente fez bem aqui, ó. Aqui eu também tinha o subtraindo,
o minuendo, perdão, e a diferença. Restava eu descobrir quem era o subtraindo. Então, aqui é a mesma coisa. Ou seja, eu vou ter que fazer uma subtração. Vamos fazer essa subtração aqui juntos, ó. Aqui no canto, então, 3.546 menos 1.818. Nessa aqui, eu já vou perceber que eu vou começar pegando emprestado, porque o 6 não dá para tirar 8. Então, esse 4 passa a ser 3 e esse 6 passa a ser 16. Então, 16 menos 8 é 8. 3 menos 1 é 2. O 5 não dá para tirar 8, então o 3 passa a ser 2 e o 5 passa a ser 15. 15 menos 8 é 7. 2 menos 1 é 1. Então, o número que tem que estar subtraindo aqui é 1.728. Gente, se essas continhas não couberem, por exemplo, aqui do lado, ou então na frente, podem deixá-las, pode copiá-las no caderno, tá bom? A próxima. Eu preciso fazer a soma para descobrir fazer a adição para descobrir essa soma, 7.165. Então, é só a gente fazer a operação inversa. 7.165 menos 4.397. Nesse caso aqui, também vou ter que começar pegando emprestado. O 6 passa a ser 5 e o 5 passa a ser 15. Então, 15 menos 7 é 8. 5 não dá para tirar 9, então esse 1 passa a ser 0 e esse 5 aqui passa a ser 15. 15 menos 9 dá 6. 0 não dá para tirar 3, então pega emprestado e ele passa a ser 10. 10 menos 3 dá 7 e 6 menos 4 dá 2. Então, fica 2.768. A letra C, agora eu tenho o subtraindo e a diferença. Então, nesse caso aqui, sim, eu vou ter que fazer continuar na operação inversa. Então, fazer uma adição. Então, eu vou fazer assim, ó, esse aqui é para a letra A, esse é para a letra B. Vou puxar aqui para fazer, então, agora a letra C. Então, vamos lá. Na C, eu vou fazer exatamente a operação inversa. Então, fica 12.048. Vou espaçar um pouquinho melhor esses números. E 735. Opa, tem que ser ordem embaixo de ordem, tá bom? Igual coloquei aqui para ficar certinho. Então, fazendo essa soma, 8 mais 5 é 13, sobe 1. 1 mais 4 é 5, mais 3 é 8. 0 mais 7 é 7. O 2 mais nada é 2, 1 mais nada é 1. Então, o número aqui fica sendo 12.783. O exercício 6 fala, então, agora para a gente usar uma calculadora para completar os números que estão faltando. Então, para a gente conseguir fazer esse exercício, e vocês acompanharem na calculadora, eu vou colocar uma calculadora aqui do lado para a gente fazer todas essas continhas juntos, ok? Pronto, calculadora posicionada, vamos lá. Na letra A, ele começa com 728 mais 135. Essa resposta, então, vai ficar 863. É o que a gente, então, vai completar aqui na primeira bolinha. Depois, essa resposta, ele subtraiu, então vai ser menos o 863 menos 207. Então, ficou 656. É o que fica, então, no retângulo. E essa resposta do 656, então, é o que eu vou subtrair 85. Então, limpando aqui, 656 menos 85, menos 85, 571. Então, aqui fica 571. Já na letra B, a gente vai ter que fazer algumas operações inversas, mas a primeira é uma operação normal. Então, voltando aqui para a minha calculadora, eu vou limpar.
vou ficar, então, 3.245 mais 1.786. Então, essa resposta, 5.031. É o que vai vir, então, aqui para o primeiro espaço dessa elipsezinha aqui, desse desenho aqui. Aí, agora eu quero saber 5.031 para 12.397. Nesse caso aqui, então, como o número aumentou, a gente já vai garantir, então, que aqui vai ser uma soma, ó. E aí, para eu descobrir que número é esse que eu somo com 5.031 e dá 12.397, a gente vai fazer a operação inversa, que é a da subtração. Então, é 12.397 menos o 5.031. A resposta, então, fica 7.366. Então, aqui a soma 7.366. Aí, do 12.397 passou a ser 7.429. Então, aqui já é uma subtração, porque o número diminuiu. Para eu descobrir que número é esse que eu subtraí aqui, é aquela ideia de que eu tenho minuendo e a diferença e eu quero subtraindo. Então, a gente vai ter que fazer uma subtração aqui também. Então, é 12.397 menos 7.429. A resposta, então, 4.968 é o valor que ele teve que subtrair aqui, 4.968. Então, esse aqui a gente fez o uso da calculadora porque o exercício pediu, para a gente só completar, então, esses esquemas. O próximo exercício, 7, ele quer que a gente descubra o segredo nos dois exemplos. Depois, calcular e completar com o número correspondente em cada região pintada. Então, nesse aqui, ele fala que a gente pode usar uma calculadora também. Não vou colocar a calculadora novamente aqui, porque a gente vai descobrir o segredo e a gente já vai colocando automático, tá bom? Então, aqui no primeiro, a gente pode perceber que essa parte que eu vou pintar aqui de verde, que vale 40, junto com essa parte aqui que vale 20, dá metade do círculo. E a outra metade, então, vai ser a junção dessas duas, que é 60. A mesma coisa, então, no outro exemplo ali. Então, aqui nas minhas respostas, a gente vai ter que usar essas estratégias. Ó. Metade do círculo tem 148 e 313. Então, juntando os dois, dá 461. É exatamente, então, o tanto que vale essa metade aqui. Tem um risquinho aqui embaixo, então acho que a gente pode responder aqui, 461. Já na letra B, eu tenho a metade, que vale 526, e falta uma outra metadinha ali. Então, desses 526, eu vou tirar 260 para ver quanto que falta. No caso, vale, então, 266. Opa, esqueci, é aqui embaixo, 266. E a letra C, a metade vale 1.739, e aí eu vou tirar aquelas outras que estão ali para eu descobrir quanto que vale a verde. Então, tira 311 e tira 570. Sobra, então, para o espaço verde, 858. Façam os cálculos aí usando uma calculadora também, para verificar se o de vocês fica certinho, tá bom? Gente, esse vídeo eu vou finalizar por aqui. Então, até o próximo, com a última partezinha da correção desse capítulo, tudo bem? Tchau, tchau.